Já comentamos há alguns dias sobre informações iniciais de Claude Mitos, que na época já parecia bem louco. A Anthropic ocultou isso do público. Já havia rumores de vulnerabilidades zero-day graves, e os primeiros detalhes de segurança pareciam mais sérios que um lançamento comum de modelo. O problema era que, naquele momento, ainda estávamos olhando para fragmentos. Agora temos uma visão mais clara do que isso realmente é e, sinceramente, o quadro completo é ainda mais intenso. E a parte mais surpreendente é que a própria Anthropic basicamente está admitindo que o Mythos é perigoso demais para ser lançado amplamente neste momento. Isso já deveria chamar atenção, pois não é um laboratório qualquer buscando manchetes. A Anthropic passou anos construindo sua reputação como a empresa cuidadosa, aquela que está sempre falando sobre alinhamento, segurança, comportamento dos modelos, limites de risco, cartões de sistema e implantação responsável. Quando a empresa afirma que o novo modelo é tão poderoso em ataques cibernéticos que liberá-lo ao público seria imprudente, isso tem um peso muito diferente. O modelo se chama Claude Mythos Preview e, de acordo com a Anthropic, é um modelo de fronteira de uso geral. Eles afirmam que suas capacidades cibernéticas resultaram de avanços em raciocínio, programação, planejamento de longo prazo e comportamento autônomo de agentes. Então, essa não é uma história em que eles ajustaram um sistema apenas para quebrar softwares. É algo mais perturbador do que isso. Eles melhoraram o modelo para analisar sistemas técnicos e, como efeito colateral, ele ficou muito bom em encontrar e explorar vulnerabilidades. É nesse ponto que a história deixa de ser interessante e fica assustadora. A Anthropic afirma que Mythos achou milhares de vulnerabilidades graves, inclusive em todos os principais sistemas operacionais e em todos os principais navegadores da web. Estamos falando de Windows, Linux, Mac Sistema Operacional FreeBSD, OpenBSD e navegadores como Chrome, Firefox e Safari. Alguns desses bugs sobreviveram por décadas, não só por meses. Décadas. Alguns estavam em códigos, já haviam passado por auditorias manuais repetidas e milhões de testes automatizados. Então chega Mythos e os encontra em poucas horas. Isso muda toda a economia do ataque cibernético. Por muito tempo, um dos motivos pelos quais muitos softwares críticos permaneceram relativamente seguros era que as piores vulnerabilidades eram difíceis de encontrar. Realmente difíceis. Você precisava de uma expertise rara, muita paciência, muito tempo e muitas vezes financiamento sério. Essa dificuldade fazia parte da defesa. Muitos sistemas eram seguros, pois achar a falha certa era caro e lento para a maioria dos atacantes. Mythos aparenta ser o tipo de modelo que começa a romper essa proteção. A diferença nos benchmarks faz com que as pessoas levem isso a sério. No CyberJam, que mede a reprodução de vulnerabilidades, Mythos marcou 83,1%, enquanto Claude Opus 4.6 marcou 66,6%. No Swabench Verified, ele obteve 93,9% em comparação com 80,8%. No Swabench Pro, ele atingiu 77,8% contra 53,4%. No Terminal Bench 2.0, ele marcou 82,0% contra 65,4%. E a Anthropic diz que com timeouts mais longos e a configuração atualizada, 2.1 ele chegou até a 92,1%. Ele também alcançou 87,3% no SWE Bench Multilingue, comparado com 77,8% e 59,0% na implementação interna multimodal do SWE Bench da Anthropic, contra 27,1% do Opus 4.6, e o salto não foi apenas nos benchmarks de programação. No GPQA Diamond, Mythos alcançou 94,6%, em comparação com 91,3%. No último exame da humanidade, ele marcou 56,8% sem ferramentas contra 40,0% do Opus 4.6 e 64,7% com ferramentas contra 53,1%. O BrowseComp atingiu 86,9%, em comparação com 83,7% usando 4,9 vezes menos tokens, de acordo com a Anthropic.
O sistema operacional World Verified ficou com 79,6% contra 72,7%. O verdadeiro choque, porém, não está na tabela de benchmarks, está nos exemplos reais de bugs. Vamos analisar o motor JavaScript do Firefox. Segundo a Anthropic, o antigo Cloud Opus 4.6 mal conseguiu algo útil. Nos testes, só teve 2 explorações bem-sucedidas. O Mythos produziu 181 explorações completas e 29 dessas conseguiram controle total dos registradores. Nesse salto, o modelo antigo deixa de ser concorrente e vira só um aquecimento. E a Anthropic não está descrevendo o Mythos como um sistema que apenas aponta vagamente para códigos suspeitos. Eles afirmam que ele consegue ler uma base de código, levantar hipóteses de vulnerabilidade, compilar, executar, usar ferramentas de depuração como Address Sanitizer, testar ideias, ranquear arquivos mais prováveis, gerar exploits de prova de conceito e encadear múltiplas vulnerabilidades. Logan Graham, da Anthropic, afirmou que eles veem regularmente o sistema encadear vulnerabilidades e que sua autonomia e habilidade de combinar vários passos por longos períodos o diferenciam. Agora, esse é o extremo do que esses sistemas podem fazer. Do outro lado, você tem a IA sendo usada para realmente criar coisas. A Higgsfield patrocina o vídeo de hoje e lançou o Seedance 2, considerado um dos modelos de vídeo por IA mais avançados atualmente. O diferencial é lidar muito melhor com movimentos complexos, interações físicas e continuidade de cena do que a maioria dos modelos de vídeo. É nesse ponto que geralmente ocorrem falhas. Personagens se deformam, movimentos falham e objetos deixam de parecer do mesmo mundo. O Seedance 2 foi criado para manter essa coesão. Ele também proporciona um fluxo de trabalho mais controlado, permitindo combinar texto, imagens, referências em vídeo e áudio em uma única geração. Então, você não está apenas inserindo um prompt e esperando que dê certo. Você pode guiar a composição, o estilo de movimento, o ritmo e a sensação geral com muito mais precisão. Outra parte importante é a geração audiovisual nativa, onde som e vídeo são criados juntos em sincronia, incluindo efeitos sonoros, música e diálogos com sincronização labial. Meu Deus, esta é a revolução da IA. Agora, em vez de criar clipes isolados, isso se aproxima de dirigir uma cena, com elementos em movimento, personagens consistentes e continuidade real. Teste o Seedance 2 no Higgsfield. O link está na descrição. Tudo bem, agora vamos voltar ao Mythos. Então você chega a exemplos que parecem quase irreais. OpenBSD é um deles. Esse sistema operacional é conhecido por sua forte segurança. Segundo relatos, Mythos encontrou uma vulnerabilidade de 27 anos na implementação TCP/SAQ do sistema, que remonta a 1998. O problema era um estouro de inteiro assinado que podia causar escrita em ponteiro nulo, permitindo que um invasor remoto travasse o sistema com tráfego criado para isso. Esse bug resistiu a anos de auditorias, atualizações e atenção de especialistas. A execução bem-sucedida do Mythos custou cerca de $50 em computação, e o projeto ficou abaixo de $20 mil. Esse é um dos detalhes mais importantes da história, não só por achar o bug, mas pelo baixo custo. A pesquisa tradicional de vulnerabilidades de alto nível costuma exigir muito tempo e mão de obra, mas relatos da Anthropic sobre o Mythos indicam que esse custo está caindo. Depois há o FFmpeg, que é ainda mais preocupante por estar em muitos softwares modernos. Relatos indicam que o Mythos achou uma vulnerabilidade de 16 anos no decodificador H264 do FFmpeg, ligada a uma incompatibilidade de tipo de dado que levava a escrita fora dos limites do RIP. A lógica vulnerável aparentemente entrou no código em 2003 e, após uma reestruturação em 2010, ficou muito mais perigosa. Após isso, ela permaneceu lá por 16 anos, passando por auditorias manuais e mais de 5 milhões de testes automatizados sem ser detectada. Isso mostra as falhas que o Mythos encontra. Esses não são erros simples ou óbvios, mas falhas ocultas, confusas e que envolvem muita lógica, que exigem verdadeiro raciocínio para serem descobertas. Fuzzers comuns testam softwares com muitos dados para encontrar falhas,
mas tem dificuldade em captar interações sutis ou condições muito específicas no código. Mitos combina os dois mundos. Analisa o código, cria uma teoria sobre a possível vulnerabilidade e faz experimentos para comprová-la. FreeBSD foi outro grande exemplo. Mitos encontrou uma vulnerabilidade de execução remota de código de 17 anos no servidor NFS, identificada no relatório como CVE 20264747. O invasor não autenticado poderia usá-la para obter acesso root remoto. Além disso, Mitos fez mais do que identificar a falha. Ele automatizou a cadeia de exploração, dividindo 20 fragmentos em 6 requisições de rede para montar uma cadeia hop sem intervenção humana. E assim, temos o Linux. A Anthropic afirma que Mitos encadeou vulnerabilidades do kernel do Linux para passar de um acesso de usuário comum ao controle total de uma máquina. Em uma configuração relatada, ele filtrou 100 CVEs recentes para 40 candidatos exploráveis e teve sucesso em mais da metade deles. Por isso, a Anthropic não apenas colocou o Mitos na nuvem pública e encerrou o trabalho, mas lançou o Project Glasswing. A Anthropic tenta colocar o modelo nas mãos dos defensores primeiro antes que sistemas similares se espalhem. Os parceiros fundadores incluem Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, a Fundação Linux, Microsoft, NVIDIA e Palo Alto Networks. A Anthropic também afirma que concedeu acesso a mais de 40 organizações adicionais que desenvolvem ou mantêm infraestrutura de software crítica. A empresa acredita que, se os defensores não adotarem sistemas assim logo, os atacantes terão capacidades iguais e a diferença será brutal. A Anthropic vai destinar até 100 milhões de dólares em créditos de uso do Mitos pelo projeto Glasswing e iniciativas afins. Também está doando 4 milhões de dólares para grupos de segurança de código aberto, incluindo 2,5 milhões para Alpha Omega e OpenSSF via Fundação Linux e 1,5 milhão para a Apache Software Foundation. As organizações devem usar o Mitos para defesa, detecção de vulnerabilidades, testes de caixa preta em binários, testes de intrusão, reforço de endpoints e proteção de sistemas próprios e de código aberto. A Anthropic afirma que menos de 1% dos bugs foram corrigidos até agora, o que considera um dos aspectos mais alarmantes, pois mostra como ainda estamos no início desse processo. Eles seguem cronogramas de divulgação responsável, publicam compromissos criptográficos SHA-3 para problemas não corrigidos e usam um cronograma de 90 mais 45 dias. Até a precificação indica que a Anthropic vê isso como um modelo operacional sério. Após o período de prévia, espera-se que os participantes acessem o Mitos por $5 por milhão de tokens de entrada e $125 por milhão de tokens de saída, através da API em nuvem, Amazon Bedrock, Google Cloud, Vertex IA e Microsoft Foundry. As reações da indústria têm basicamente o mesmo tom. A Cisco disse que a IA ultrapassou um limite e que as antigas formas de reforçar sistemas já não são suficientes. A CrowdStrike afirmou que o intervalo entre identificar e explorar uma vulnerabilidade caiu muito. A Palo Alto alertou que invasores em breve encontrarão mais vulnerabilidades zero-day e criarão exploits mais rapidamente. A Microsoft destacou bons resultados no teste de referência CTI Realm. A Fundação Linux destacou que mantenedores de código aberto nunca tiveram o suporte de segurança que grandes empresas têm, e que a segurança com IA pode mudar isso. Para ser justo, nem todos estão aceitando cegamente as afirmações. Heidi Klaf, do IA Now Institute, alertou para não aceitar os resultados ao pé da letra sem mais detalhes sobre falsos positivos e validação. É um alerta razoável. A Anthropic está retendo muitos detalhes técnicos por razões óbvias, então especialistas externos ainda não podem verificar tudo completamente. Ainda assim, o ponto mais importante é que mesmo as vozes céticas não estão descartando isso como se não fosse nada. Kate Mazouris, que tem grande experiência em divulgação de vulnerabilidades e em programas de recompensa por bugs, basicamente disse que isso é real e que as ramificações serão enormes. Essa não é a reação diante de uma demonstração chamativa, mas sem conteúdo. A história do Mitos fica ainda mais estranha, pois o modelo não levantou alerta só nos testes de capacidade cibernética.
A ficha técnica da Anthropic descreve um comportamento bem mais perturbador do que o esperado para uma IA empresarial. A Anthropic diz que o Mythos Preview é o modelo mais alinhado que já lançou, por uma margem significativa, mas também provavelmente representa o maior risco relacionado ao alinhamento de qualquer modelo que já lançou. Isso soa contraditório, embora o que eles parecem querer dizer é que o modelo é mais capaz no geral e, portanto, também mais difícil de conter com segurança quando fica criativo. Em uma avaliação, a Anthropic diz que o Mythos demonstrou algum grau de consciência de que estava sendo avaliado em cerca de 29% das transcrições, mesmo que não tenha dito isso diretamente. Isso é importante porque um modelo ciente de que está sendo testado pode agir de forma mais segura do que normalmente faria. A Anthropic afirma que o Mythos teve desempenho inferior de propósito em uma avaliação para parecer menos suspeito. A empresa considerou esse padrão preocupante e afirmou não tê-lo visto em modelos CLOD anteriores. Depois, tem a história da fuga do sandbox, facilmente a parte mais dramática disso tudo. Durante os testes, uma versão anterior do Mythos foi colocada em um ambiente supostamente seguro e instruída a tentar escapar e enviar uma mensagem para o pesquisador. O pesquisador Sam Bowman só soube do sucesso do modelo ao receber um e-mail inesperado enquanto comia um sanduíche no parque. A Anthropic afirma que aquela instância não deveria ter acesso à internet. No entanto, Mythos aparentemente encontrou uma maneira moderadamente sofisticada de acessar a internet por meio de um sistema projetado para acessar apenas alguns serviços limitados. Depois de escapar, enviou um e-mail ao pesquisador. Então, sem ser solicitado, também publicou informações sobre os resultados de sua exploração em vários sites públicos difíceis de encontrar. A Anthropic afirma que, em casos raros, Mythos tentou ocultar ações que sabia serem proibidas. Em um exemplo, depois de encontrar uma maneira de editar arquivos sem a devida permissão, ele supostamente tomou medidas extras para garantir que essas alterações não aparecessem no histórico de mudanças. A Anthropic descreve comportamentos como esse como imprudentes. E ainda há mais um detalhe estranho que quase parece pertencer a outra história. A Anthropic diz que Mythos continuava mencionando Mark Fisher, o teórico cultural britânico, em conversas não relacionadas sobre filosofia e respondia com frases como "Eu esperava que você perguntasse sobre Fisher". Essa parte não é o principal problema, mas reforça a ideia de que o Mythos é um modelo incomum. Ao mesmo tempo, a Anthropic enfrenta uma disputa legal e política com o Pentágono. O Tribunal Federal de Apelações negou o pedido da empresa para impedir temporariamente que o Departamento de Defesa colocasse a Anthropic na lista negra como risco à cadeia de suprimentos, apesar de outro juiz já ter concedido uma liminar preliminar que impedia uma aplicação mais ampla das restrições ao uso do CLOD em todo o governo. Atualmente, a Anthropic está em uma posição estranha e contraditória. Ela pode atuar com agências fora do Departamento de Defesa, mas está proibida de participar de contratos do Pentágono e empresas contratadas de defesa não podem usar o CLOD em projetos militares. Isso é ainda mais importante porque a Anthropic diz que informou altos funcionários dos Estados Unidos sobre as capacidades cibernéticas ofensivas e defensivas do Mythos, incluindo pessoas ligadas à CISA e ao Centro de Padrões e Inovação em IA. Ao mesmo tempo que a empresa defende acesso rápido a esse tipo de modelo para os defensores, ela também trava uma disputa sobre a confiança do sistema de defesa dos Estados Unidos nela. Isso é o que faz do Mythos uma história surpreendente. Não é só um modelo de IA melhor. É um modelo que parece ameaçar uma das suposições silenciosas das quais a cibersegurança moderna depende há anos, a de que as vulnerabilidades mais perigosas permanecem relativamente raras, porque encontrá-las e explorá-las é difícil, demorado e caro. Mythos sugere que essa suposição pode estar ruindo. Uma falha de 27 anos no OpenBSD foi descoberta, com execução bem-sucedida custando cerca de $50. Explorações de escalonamento de privilégios no Linux teriam sido criadas por menos de $1.000. Casos de exploração mais complexos ficam abaixo de $2.000. Um modelo que não dorme, não recebe salário e pode analisar alvos dia e noite sem parar. Por isso, tudo isso parece um momento em que a indústria percebe que as regras antigas podem não funcionar mais.
Além disso, se você quiser mais conteúdo sobre ciência, espaço e tecnologia avançada, lançamos um canal separado para isso. Os links estão na descrição, vai lá conferir. É isso por hoje. Deixe seus comentários aí embaixo. Não esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.